Muitas vezes achamos que o deserto ele é um lugar de castigo, mas nem sempre. Às vezes ele é um lugar de treinamento para a vitória. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa nesta quarta-feira, dia 12 de março. Abençoe com toda sorte de bênçãos e é uma alegria estar aqui com você. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, verso 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória por mais este dia, esta quarta-feira que o Senhor nos concede. Abençoa cada um que está aqui, cada família aqui representada, e pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra e também que nos perdoe os pecados e as fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero só lembrar você que hoje é o nosso dia de jejum. Nós temos hoje às 21 horas Apocalipse capítulo 6, vamos ver o início da abertura dos selos. E também eu peço para você verificar, por gentileza, se você está inscrito no canal e não esqueça também, se você gostar, de dar like. Vamos ler então Mateus capítulo 4, verso de número 1, que diz assim. Lembrando só o contexto, Jesus acabou de ser batizado, ou foi batizado há pouco tempo no Jordão por João Batista, onde o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Na sequência, então, o capítulo 4 é o que nós vamos ler hoje, que diz assim: a seguir, ou seja, após o batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, é um lugar muito alto, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus mais uma vez com a própria palavra de Deus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amados, nós vemos que essas tentações aqui, elas estão presentes hoje em todos os contextos, em todos os lugares, em todos os ambientes. E nós vamos ver na palavra de Deus aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, que nem sempre, muitas vezes nós achamos que o deserto é um lugar de castigo, mas muitas vezes ele é um lugar onde nós somos treinados para a vitória, como foi Jesus. Aqui nós precisamos entender que Jesus ele estava num momento crucial do seu ministério. Ele acabou de ser batizado, ia começar o seu ministério, e o diabo já vem então para tentar impedir o início do seu ministério. Então ele vai ser tentado no deserto. Foi Jesus levado por quem para o deserto? Pelo diabo ou pelo Espírito? A palavra de Deus é clara, foi Jesus levado pelo Espírito, está em letra maiúscula, porque ele está falando do Espírito Santo, ao deserto, para ali ser tentado. Então ali há 3 pontos essenciais. Primeiro, Jesus foi levado pelo Espírito. O deserto não foi um acidente na vida de Jesus, mas era parte do plano de Deus para prepará-lo. Olha como isso fala ao nosso coração também. Quantas vezes Deus está nos preparando e nós não estamos entendendo. Depois nós vemos que Jesus ali jejuou durante 40 dias. Então Jesus ele estava fisicamente fraco, mas espiritualmente forte. A importância do jejum, e hoje, como eu disse, é o nosso dia de jejum como igreja, porque o jejum ele vem nos fortalecer, nos dar domínio próprio, principalmente. Depois nós vemos também nesse texto que lemos hoje sobre as 3 tentações. Satanás tentou atacar Jesus em 3 áreas estratégicas. Por isso que eu digo que essas tentações, elas estão presentes hoje na vida de todos.
em qualquer lugar, em qualquer ambiente. A primeira foi da fome e da necessidade física. Uma necessidade, né, do homem natural. Então, o diabo disse, olha, se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu o quê? Não só de pão viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Veja que Jesus ele sempre usa a palavra de Deus como uma arma a todas as tentações do diabo, como uma arma de defesa e de ataque contra todas as tentações do diabo. Por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus. Também ali nós vemos que o diabo, a segunda tentação do diabo, foi na área do orgulho e na área da autopromoção, do sucesso. Então ele diz assim, se você é filho de Deus, lança-te abaixo. O que o diabo queria fazer? Ele estava tentando fazer com que Jesus forçasse Deus a provar o seu cuidado. E então Jesus responde a Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez ele usa a palavra. Isto está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso de número 16. E por fim, o diabo tenta Jesus na área do poder e da glória. Então ele tentou nas áreas de necessidades pessoais, físicas, tentou ali nesta área de orgulho, de sucesso, de autopromoção, e agora ele tenta na área de poder e de orgulho, onde ele diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus diz? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Também este texto está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. Qual que foi o resultado disso? O diabo foi derrotado e os anjos vieram servir a Jesus. O diabo foi derrotado porque Jesus resistiu às tentações usando sempre as Escrituras, a palavra de Deus. E aqui nós temos algo muito interessante, principalmente porque nós estamos lendo paralelo a Mateus, Gênesis. Porque Romanos 5,19 diz que Jesus ele é o segundo Adão. Você pode conferir depois lá em Romanos capítulo 5, verso 19. O primeiro Adão caiu diante da tentação e aonde que ele estava? No jardim, num lugar perfeito, num lugar bonito, ele caiu diante da tentação. Mas o segundo Adão, que é Jesus, estou usando aqui a referência de Romanos capítulo 5, verso 19, venceu as tentações e ele venceu no deserto. Nós vemos uma conexão também muito importante aqui, textual, com Hebreus, porque Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele também foi homem e ele também foi tentado nas mesmas coisas que nós somos tentados. E muito mais, obviamente. Então antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É o que diz Hebreus capítulo 4, verso 15. Então isso significa, trazendo isso para nós, que Jesus ele entende as nossas lutas, que Jesus ele entende as tribulações que nós enfrentamos, as tentações que nós enfrentamos, e ele nos dá força para vencer, quando nós estamos firmados nele e na palavra de Deus. Uma aplicação prática desse texto para nós é que o diabo ele sempre vai tentar nos desviar, assim como ele fez com Jesus. Início do ministério de Jesus, o que o diabo faz? Vai lá tentar Jesus, tentando desviá-lo do seu propósito, daquilo que Deus tinha para ele. Então, nós temos nas mãos também as mesmas armas de Jesus. Além de ele compadecer-se de nós, ou ele sabe, vamos dizer, entende as nossas lutas, conhece as nossas fraquezas, nós temos, além disso, as mesmas armas que Jesus tinha. A primeira arma é a palavra de Deus. A Bíblia não é só para ler. Escute isso. A Bíblia é para se viver. Nós não podemos só ler a Bíblia, nós temos que viver a Bíblia. E isso nos dá algo muito importante no mundo espiritual: autoridade. Por isso que a Bíblia diz que Jesus era diferente dos fariseus, porque ele pregava como quem tinha autoridade. Por que ele tinha autoridade? Não só por ser Deus encarnado, mas porque ele vivia o que ele pregava. É uma lição muito poderosa para nós. A segunda arma que nós temos disponível para nós, e que muitos não entendem isso como uma arma, é a obediência.
A obediência é uma arma, porque nem tudo que parece bom vem de Deus. Amados, o diabo conhece a cada um de nós, conhece os pontos fracos de cada um de nós, e cabe a nós lutarmos, porque o pecado, nós vimos isso ontem, ele jaz à porta e cabe a nós resistirmos. Não é isso que Deus falou a Caim, mas Caim não ouviu. Então a obediência, porque nem tudo que parece bom vem de Deus. Veja, tudo que o diabo ofereceu eram coisas aparentemente boas, mas não vinham de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com os atalhos, muito cuidado. Uma coisa interessante que a gente percebe é que Jesus nunca usou o seu poder em benefício próprio. E às vezes nós vemos que os cristãos querem usar o poder de Deus somente em benefício próprio. Preste atenção nisso. E por fim, a resistência é outra arma que nós temos, que está lá em Tiago capítulo 4, verso de número 7, onde diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então quando nós nos posicionamos, o diabo foge. Quando o diabo vê dúvida, ele permanece ali, ele vai continuar tentando, ele vai continuar falando, ele vai continuar tentando seduzir, mas quando ele vê que nós nos posicionamos, ele foge. E nós vamos terminar agora, onde eu quero deixar esse pensamento para você. Se Jesus ele venceu no deserto, você também pode vencer. Jesus ele não venceu num jardim, com tudo perfeito, tudo legalzinho. Não, ele estava lá num deserto, com fome, e ele venceu. Então nós também podemos vencer. Nós precisamos usar a palavra de Deus, nós precisamos permanecer firme, e então nós vamos também sair mais fortes dessa luta, desse deserto, desse momento talvez de dificuldade que você está enfrentando. Porque o Senhor ele é com você. Então use a palavra, permaneça firme e saia mais forte. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por cada um que está aqui, pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, que o Senhor nos ajude a resistir, a permanecer firme, a combater toda a tentação do diabo, toda a sedução, todo o engano, porque nem tudo que é bom vem do Senhor. Nós entendemos nesse texto. Pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui representada, com paz, com alegria, com proteção, livra de todo homem mau, de todo perverso. Pedimos que o Senhor traga abundância, prosperidade, alegria, paz para o coração de todos. E nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém? Não esqueça também de compartilhar com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Você não está sozinho nesse clamor. Deus te abençoe e até logo mais às 21 horas. Daqui a pouco também nós temos às 7 horas da manhã o devocional da pastora Ana. Um grande abraço para todos vocês.